Plano Mansueto, você sabe o que é, do que se trata e como isso impacta na vida da gente? Vou te explicar rapidinho e relacionar com São José dos Campos e a nossa realidade, o que a gente precisa melhorar também em nossa cidade na gestão pública. O Plano Mansueto já vinha sendo discutido antes da crise da pandemia do coronavírus, mas foi votado nos últimos dias e foi votado com diversas modificações. Porque quando ele foi pensado, ele foi construído para ajudar governadores e prefeitos de estados e municípios endividados, para que a União desse um resgate para eles. Mas havia uma contrapartida, que é o enxugamento da máquina pública, maior responsabilidade fiscal, enfim, ajeitar a casa para que acontecesse esse resgate da União a esses estados e municípios endividados. Mas no Congresso Nacional, com a ajuda, é claro, dele, sempre ele, o Maia, os governadores conseguiram, através do lobby, da pressão, retirar essa contrapartida. Ou seja, cerca aí de 120 bilhões da União, ou melhor, meu, seu, vão para esses governadores com uma carta branca para eles gastarem com o que quiser, inclusive com o aumento salarial do funcionalismo público. E olha, vou te falar um negócio que você não sabe ainda. Não é saúde, não é educação, tampouco é segurança o maior gasto dos estados, municípios e mesmo da União. O maior gasto que o nosso orçamento, que o orçamento público tem, é com folha salarial de ativo e inativo. Ou seja, no momento que a gente está vivendo uma crise, que é uma crise de saúde, mas também, por consequência, uma crise econômica, e o setor produtivo, a iniciativa privada, o gerador de riqueza, está faturando menos, e portanto o Estado, que é arrecadador, que não produz nada, também está arrecadando menos, você não pode aumentar gastos, como acabou acontecendo com esse plano Mansueto, sem uma contrapartida e que foi aprovado pelo Congresso. O ministro Paulo Guedes ainda tentou corrigir a rota. Falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos congelar os gastos com o serviço público, com aumento salarial do funcionalismo por 2 ou 3 anos. Não foi aceito. Ou seja, carta branca para os governadores gastarem, aumentarem salários, etc., mesmo com essa crise. E por que isso se relaciona com São José dos Campos? Porque, ó, eu tenho falado nas últimas semanas, e até no último mês, e batido nessa tecla, que o setor público tem que dar o exemplo. E não só porque fica bonito cortar o salário do prefeito, de político, de vereador, de secretário, de servidor público Marajá. Não. Porque é um impacto orçamentário fundamental para a gente investir no que realmente importa. É como eu disse, 70%, 60%, depende do estado, depende do município, mas a maior parte do orçamento, inclusive em São José dos Campos, é folha salarial. Não tem, Tomás, mas esse papo é populismo, você quer falar de cortar do serviço público e quem está na linha de frente? Gente, o setor privado, o setor produtivo, quem paga a conta, está lutando para comprar pão, para comprar leite, arroz, feijão, pagar aluguel, pagar conta de luz, de água. Não tem como a gente manter o salário, que é a maior fatia do orçamento do serviço público, intocado. Porque senão a gente vai endividar o Estado brasileiro. Ou fazer igual o Ciro Gomes, imprimir dinheiro para pagar a conta. Não dá. Se cai o faturamento, se cai a arrecadação do Estado, tem que cortar da onde realmente importa, da carne, do salário. E se não pode cortar do salário agora, para não prejudicar ainda mais trabalhadores, vamos ter essa sensibilidade, ainda que eu esteja falando não do cara que está nas áreas essenciais, como na área de saúde ou na área de segurança. Não estou falando do cara que ganha 2 pau, 3. Estou falando do cara que ganha acima do teto do INSS, 5, 6, 7 e assim por diante, que são muitos. E é esse orçamento que cortado impactaria para a gente investir. Então, gente, não é questão de populismo, não é questão de nada, e por isso fica esse apelo. Brasília não escutou o que o povo quer. Brasília não está entendendo que a crise, quando impacta na economia, impacta na arrecadação. E que se não cortar na carne, nós vamos endividar o Estado brasileiro. E endividar o Estado brasileiro, a conta é nossa. Não tem outra saída. Então, para mudar isso, fica aqui um apelo. Eu pensei em algumas coisas, algumas soluções, que a gente precisa, desde já, começar a implementar também em São José dos Campos.
para que a gente não fique refém das medidas de Brasília apenas. E tome cuidado, porque a gente pode ter outras crises de outros méritos nos próximos anos. 2 projetos que ficam aqui como sugestão para São José dos Campos, para o prefeito, para vereador. Se quiser apresentar, apresenta, eu mando o projeto. Não quero crédito, não quero nada. Quero que isso prospere. Quero que isso ande em São José dos Campos. Primeiro, época de calamidade pública, época de emergência, enfim, tragédias, enchentes, desabamentos, que o setor público precisa de orçamento para ajudar as pessoas impactadas. Não é momento do político ficar recebendo 20 pau por mês. Tem que cortar salário de político quando tiver esse tipo de problema. Medida número 1. E medida número 2. Não quer cortar salário de servidor público durante crise? No mínimo, tem que congelar, como propôs o ministro Paulo Guedes. Então, 2 propostas para São José dos Campos. Se o prefeito quiser pegar, pega. Eu ajudo com o projeto. Se vereador quiser pegar, ó, digita o projeto bonitinho, entrego, vamos lá, vamos propor. Cortar salário das autoridades pela metade em época de calamidade pública. Seja uma calamidade pública nacional ou mesmo municipal, um desabamento, uma enchente, etc. Cortar pela metade. Dar o exemplo e guardar esse orçamento porque realmente importa. E segundo, congelar em época de crise econômica os gatilhos, os aumentos salariais para funcionário, para servidor público. E não é ser contra servidor público. Não é populismo. É questão matemática, orçamentária. Não dá para manter os valores, o que mais pesa na conta pública, que é folha salarial, intocada, enquanto o setor público produtivo, gerador de riqueza da nossa cidade e do nosso país, está quebrado. Isso tem que mudar. Ah, Tomás, mas vai impactar. Vem servidor da prefeitura me encher o saco. Mas, Tomás, você está trabalhando como no setor público também, isso vai atrapalhar a gente. Vai, mas e daí? É setor público, serviço público, é para servir as pessoas. Se eu quiser ganhar dinheiro, eu vou para iniciativa privada. Serviço público é para se sacrificar pelas pessoas, é uma escolha que a gente faz. Se você está no serviço público, você fez essa escolha conscientemente. Agora, se você for para o serviço público para enriquecer ou para conseguir uma estabilidade, você está no lugar errado. Se o sacrifício do setor produtivo que paga a conta, ele tem que ser feito, o setor público também tem que ser feito. Né? Eu acho que é isso. Fica essa sugestão, fazendo esse contraponto com o que aconteceu em Brasília com o Plano Mansueto, para que a gente possa, de fato, pressionar os nossos políticos para que tomem consciência e acompanhem o setor produtivo, a iniciativa privada, que está sofrendo agora com uma redução de gastos, para que se organize o orçamento nesse momento de pandemia e de crise econômica, tá bom? Grande abraço aí e desculpa o boné, mas tô cabeludo por causa não tem nada aberto, né? Então fiz com o boné mesmo, tá bom? Grande abraço aí, até a próxima. Tchau.